que desistir desse projeto. O livro está praticamente pronto, mas era muito baseado em usar hackers, essa coisa toda. Mas não dá. Você não pode trabalhar com tecnologia. Poderia divulgar só para a gente saber? E não poderia disponibilizar online só para... Não existe. Quando não existe, não existe. O computador, quando você abandona uma ideia, ela desaparece. Entendeu? Esses 14 anos eu fiz muitos rascunhos. Já imagina o número de ideias que eu tive que abandonei ao longo do caminho. Ainda mais agora que tem computador. Antigamente você ainda podia ter papéis datilografados ou escritos à mão. Hoje você está escrevendo, você está apagando o anterior. Você nunca tem o anterior, você só tem o atual, né? Mas não era grande coisa. Usei muito, usei algumas das aventurinhas, mas não de outra maneira. Eu ia basear mesmo no computador, né? Usava até a consultoria de pessoas que entendiam mais que eu, mas não dá, você não pode usar. Pelo seguinte, um escritor não precisa trabalhar com as emoções humanas. O que importa num livro, numa obra de arte, são as emoções humanas, não as tecnologias. Vocês sabem que até hoje tem um escritor inglês chamado William Shakespeare, que as peças têm mais de 400 anos e são montadas, encenadas em cinema. Fala, como? Não são velhas? Não são velhas. Inclusive você mesmo fez isso. Eu mesmo fiz isso. A marca. Não é? Fiz tantas, Agora Estou Sozinha. A marca de uma lágrima. Eu quero falar A Hora da Verdade, que é o Otelo do Shakespeare, porque ele tratava de emoções humanas. Que melhor história sobre amor entre um menino e uma menina se não Romeu e Julieta? Não existe uma história até hoje tão bonita quanto esta. E ele escreveu há mais de 400 anos. Mas ele escreveu sobre o amor de dois adolescentes. Isso sempre existirá. Não importa onde, quando, se tinha computador ou telefone celular, importa a emoção deles. Quando ele faz Otelo, sobre um sentimento do ciúme. O ciúme é uma coisa que sempre existirá. Tem pessoas que ficam envenenadas pelo ciúme. E a história do Otelo fica envenenado pelo ciúme a ponto de matar a própria esposa, né, no acesso de ciúmes, né? Depois se suicida. As peças dele também eram muito tristes, não morrer. Porque aí eu não mato pelos personagens, imagina. Realmente. Aliás, negócio de matar, eu matei um menino na Droga da Obediência, que é o Bronca. E recebi muitas cartas contra. Não importa matar adulto. O leitor acha adulto que morra, mas nós não. Quem que pensa? Você devia ter salvado o Bronca, viu? Porque não importa o modo de matar criança, tem que matar adulto. Adulto morre e tal. O professor Elias, né, no Pântano de Sangue, fica ensanguentado, assassinado, nem liga. Ele é velho, pode morrer. Tá bom. Entendeu? E na verdade eu não gosto de usar. Quando eu imaginei fazer uma história com os meninos agentes secretos, detetives, mirins, eu não queria que eles atuassem em coisas realistas, em coisas reais. O realismo é para o jornalismo, não é para a literatura. Eu queria usar sempre coisas simbólicas, metafóricas. Então a Droga da Obediência é uma metáfora sobre a ditadura, sobre a censura, sobre o cala-boca do autoritarismo. Você não sabe nada, não faça nada, não pense, deixe que eu pense por você. Nunca o último. O último passo a gente dá quando não pode mais andar, né? E eu não pretendo absolutamente parar. Mas que eu posso jurar? Eu levei 14 anos para fazer esse livro, será que eu levaria outros 14? Será que o pessoal espera até 2028? Eu não sei. E será que eu estarei vivo daqui a 14 anos? Então, mas claro, sempre continuarei trabalhando. É possível, não é tão importante essa história. Se eu fizer a mesma personalidade dos meninos, eles podem agir de modo mais moderno hoje e ter a mesma essência. Claro que eu posso fazer, mas para tanto é necessário um enredo, uma ideia importante,
como eu tive a ideia de criticar a ditadura, de criticar o nazismo, o holocausto, de falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis na droga do amor, coisas importantes para quem está se tornando adulto, né, para se proteger e tudo mais. Então eu preciso também ter uma ideia poderosa para aí tentar trabalhar metaforicamente num outro enredo. Tá? E porque eles são ótimos para trabalhar esses enredos, eles são o meu instrumento, esses meninos, né? Agora estão até internacionais, tem até o americaninho no meio para ajudar nas coisas internacionais. Nesse aqui eu já abordo coisas mais graves, como terrorismo, como as relações difíceis internacionais que a gente vê hoje no noticiário, porque o meu leitor está despertando para a vida, despertando para o mundo. E hoje eu fiquei contente de poder fazer esse livro. E, felizmente, a Editora Moderna está me ajudando. Eu estou percorrendo o Brasil inteiro. Já fizemos Rio de Janeiro, São Paulo. Agora estamos no Recife. Amanhã estarei em Fortaleza, depois Salvador, depois Brasília. Vou correr as principais capitais para falar com os caras. Os caras são vocês. Os caras são meus leitores. Você me pergunta, Pedro, você se baseou em alguém para criar os caras? Eu até brinquei que a inspiração pode ter vindo dos Três Mosquiteiros, do Alexandre Dumas, pode ter vindo, mas os caras são o meu sonho da juventude do Brasil. Eu acho que cada um de vocês, que eu amo tanto, tem a liderança e a seriedade do Miguel, tem o talento, o charme do Galu, tem a inteligência brilhante no crânio, tem a beleza, a agilidade, a coragem da Magri, é meio safadinho como o Chumbinho, o Brincalhão. Eles 5 são o meu leitor, vocês. E agora os irmãos de vocês que ainda estão no fundamental, e para sempre a minha esperança no Brasil melhor. Claro, são, no fundo, livros que despertam coisas perigosas, mas são otimistas. Vai para frente, vai dar certo, vai ser possível. A gente pode melhorar esse país, estamos melhorando esse país, mas só o faremos se você, jovem, tiver informação suficiente e coragem de pegar a coisa e ir para frente. Nós hoje estamos à beira de uma eleição e estamos discutindo todos os problemas de corrupção dentro do governo e tudo mais que tem aí, mas ter consciência disso é importante. Saber disso é importante. No tempo da ditadura militar, onde eu fui um jovem jornalista, antes até ator, a gente não sabia de nada. A censura não permitia que você soubesse das coisas. Você não sabia de corrupção nem de coisa nenhuma em Brasília, você não sabia de nada. Não se podia noticiar nada. Eu me lembro, eu estava no jornal em São Paulo, trabalhando lá, e quando soube-se que estava havendo uma epidemia de meningite no Brasil. Aí recebemos uma ordem de Brasília proibindo que se noticiasse isso. A gente queria noticiar para as mães levarem as crianças para se vacinarem, mas não podia dizer que havia um problema no país. Então crianças morreram de meningite por causa da censura. E nós sabíamos que não podíamos publicar isso. Era assim que o Brasil vivia. Estava tudo muito bem, claro. Você calou a imprensa, fica tudo bem. Tá? Então nós temos hoje uma imprensa livre. Você fica sabendo das coisas erradas. Não estão mais erradas do que antes. A gente sabe mais sobre elas. Estão erradas ou até menos do que eram antes, só que a gente não sabia. Agora sabemos. E agora podemos atuar. Estamos atuando. O Brasil está melhor, estará melhor, dependendo de vocês. Então a gente chegar à minha idade, uma pessoa chegar na idade que eu cheguei, só a minha esperança aumenta. Aumenta por causa de vocês. Eu sei que vocês são uma geração melhor do que foi a minha. Agora eu queria que você sabesse se alguém quer fazer alguma pergunta, porque eu sei que ainda tem muita gente que eu não autografei, depois eu vou lá. Então, diga